Feche seus olhos então. Espírito Santo, traz revelação para nós, que os nossos olhos possam contemplar Tua face, sermos transformados, ouvir a Tua voz e seguir a Tua direção. Livra-nos, ó Senhor Deus, da precipitação humana. Livra-nos, Senhor Jesus, de algo meramente humano. Senhor Deus, que possamos ouvir e perceber a Sua direção sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Eu vou pregar uma mensagem aonde a gente vai narrar aqui a história de alguns discípulos e algumas atitudes diante de Jesus. Confesso para você que talvez essa seja uma palavra mais voltada para crente, não talvez uma palavra voltada ainda para o ímpio, né? Porque aqui só envolve mesmo discípulos nessa história. Mas, embora ela seja voltada e pregada só para crente, eu acredito que não há limites para a palavra de Deus. Ela pode chegar e tocar o coração também daqueles que não conhecem a Deus, amém? Então, eu vou ler, são vários versículos. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 20, dos versículos 1 ao 16. Essa história aqui, para os irmãos entenderem, nos dois contextos que eu vou ler, narra então quando Jesus ressuscita, e nessa ressurreição mostra algumas atitudes de alguns discípulos. E aí então são em duas porções diferentes, mas narram o mesmo período da história. Então a Bíblia diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Olha só, engraçado, né? Olha, não está, o que aconteceu? Um teve uma iniciativa de correr mais, a disposição melhor, né, de tentar chegar primeiro, de ver o que está acontecendo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, me diz aonde o colocaste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. A palavra de Deus menciona aqui 3 discípulos aqui na história. E a Bíblia diz que 2 desses discípulos, então todos eles correram, mas um chegou primeiro. Mas a Bíblia diz também no versículo 10, que não encontrando nada, não vendo Jesus, seus olhos não percebendo Jesus, a Bíblia narra que eles voltaram para casa. Aqui a gente não está falando de ímpio, a gente está falando de gente crente, de gente que conhece a Deus, de gente que caminha com Deus, que caminhou com Deus, mas em um determinado momento eles chegaram,
mas não percebendo algo, eles voltaram para casa. Mas a Bíblia diz nos versículos seguintes que uma pessoa permanece, o nome dela é Maria. E ela permanece, ela chora, porque ela queria saber aonde estava Jesus. Esse é um outro tipo de crente. E aí eu quero falar, há esse tipo de discípulo que ele corre, mas não permanece. Há o tipo de discípulo que ele vai, até que ele vai para o culto, ele vai para as atividades, mas ele não permanece com o seu coração. O desafio nosso, irmãos, não é correr e chegar primeiro, é permanecer até o fim. O nosso desafio, irmãos, não é como nós começamos. O nosso desafio é fazer todas as coisas até o fim da nossa vida, como se fosse a primeira vez. O nosso desafio não é o primeiro encontro que nós vamos. O nosso desafio não é o primeiro louvor que nós ouvimos. O nosso desafio é depois de 30, 40, 50 anos e ter a mesma disposição de louvar a Deus como se fosse a primeira vez. O nosso desafio, irmãos, não é liderar a primeira célula, porque a primeira célula que você vai liderar, você chora, você jejua, você treme, você fica com receio. Aí talvez já passando o tempo, você vai lidando de qualquer maneira. Você, tá bom desse jeito, tá bom dessa forma, Deus entende, Deus sabe todas as coisas. E esse perigo na nossa vida cristã, ele é iminente, de correr, de chegar primeiro, mas não permanecer até o fim. Casamento é assim. Você às vezes corre no início, mas falta disposição de perseverar e permanecer até o fim. Um trabalho, você começa com empolgação, mas você não permanece até o fim. Às vezes a vida cristã é assim. Você corre, você fala do chamado, você fala dos seus sonhos, você fala dos projetos, mas você não permanece. E eu vou te contar uma coisa, o teste nosso, irmãos, é quando você chega no lugar, você não está ouvindo muita coisa de Deus, mas você permanece porque sabe que tem Deus ali naquele lugar. O nosso teste é chegar no lugar e permanecer até o fim. Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar. Irmãos, Jesus não tinha falado nada ainda, e eles já tinham desistido. Jesus não tinha manifestado ainda, e eles voltaram para casa. Jesus não tinha se revelado ainda, e eles abriram mão. Não, vamos embora, Maria, vamos embora. Imagina a cena, irmãos, aqui eu vou ser romântico, tá bom? Maria, vamos embora, Maria. Não vou, Pedro. Vou não. Pegaram o meu Senhor. Vamos embora para casa, Maria. Não está aí, Maria. Só está o lençol. Aí João está lá, eu também. Eu só vi o lençol. Vamos embora, Maria. Não vou. Não vou, porque o meu Jesus não está aqui. E enquanto não souber aonde está o meu Jesus, ninguém me tira desse lugar. Enquanto não vê a presença de Deus, eu não abro mão. Enquanto eu não ver a glória de Jesus, eu não saio desse lugar. Enquanto Jesus não falar comigo, eu não vou embora não. É desse jeito. Tá bom nada, Senhor Deus. Eu me lembro do meu encontro com Jesus, irmãos. Eu não entendia nada de nada. Eu era ímpio, do ímpio, jogava pedra na cruz ainda. E era ímpio, sabe quando tem ímpio e tem ímpio? Eu era bonzinho, eu era gente boa, mas eu era ímpio. E aí eu me lembro que no encontro, chegou um momento que eu sentei no chão e falei, Jesus, é o seguinte, não conheço nada, não sei como é que funciona esse negócio aqui. Eu abracei minha perna e falei, mas Jesus, eu só saio desse lugar se o Senhor falar comigo. Pode todo mundo ir embora desse salão aqui, pode todo mundo ir embora, mas só sai desse lugar se o Senhor falar comigo. Aí tiraram uma foto, eu tenho essa foto até hoje. E eu lembro o que eu estava falando, é tão bom ver isso, né? Marcar história. E aí eu estava lá, irmãos, e eu falei, irmãos, enquanto Deus não falou comigo, eu não levantei daquele lugar. Sabe, o nosso teste é esse, irmãos, é ficar até Jesus falar.
Senhor Deus, eu não estou ouvindo nada, mas Senhor Deus, eu não faço se o Senhor não falar, eu não caminho se o Senhor não for adiante de mim. Senhor Deus, eu permaneço aqui, Senhor Deus, até que o Senhor se revele a mim. E olha, eu vou te falar algo, era o mais amado, estava lá, mais amado, aquele a quem, irmãos, olha como que a Bíblia fala, aquele a quem Jesus amava. E tinha Pedro, aquele que Jesus se posiciona para que Satanás não ceifasse a vida dele, aquele que quando ressuscita manda chamar Pedro. A primeira pessoa que ele manda chamar é Pedro. E é engraçado que você vê que não era gente distante, era gente que fazia parte dos milagres mais íntimos de Jesus. Mas esses que supostamente deveriam permanecer, não permaneceram. Irmãos, quantas promessas nós fazemos para Deus: Senhor, se tal coisa acontecer na minha vida, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor me livrar disso, Deus, eu vou permanecer. Quantas vezes você já fez promessa que você vai ler a Bíblia? Senhor, se tal coisa, Senhor Deus, eu me comprometo, eu vou ler a Bíblia toda. Quantos cultos você falou que você iria participar? Senhor Deus, nunca mais eu falto um culto. Quantas coisas nós nos comprometemos e nós não fazemos? Nós somos ímpios, irmãos? Não, mas na verdade nós não estamos no nível de discípulo como Maria. E a Bíblia fala o seguinte, que quando Jesus se revela a Maria, chega um ponto que Jesus fala para ela: não me detenhas, não me segure. Irmãos, quem que pode segurar Jesus? Ninguém, mas Maria segurou Jesus. Maria segurou Jesus. Que desejo é esse que você pode segurar alguém? Irmãos, quando você se sente importante na vida de alguém, quando você se sente amado pela vida de alguém, irmãos, você está disposto a fazer tudo por aquela pessoa. É verdade ou não é? Estou lembrando aqui, um dos meus filhos, todos os meus filhos têm uma característica, né? Na família nossa, todo mundo tenta servir um ao outro, né? Os meus filhos. E aí tem o Joshua, ele é o seguinte: toma cuidado, meus filhos até abusam um pouco dele, porque toda hora, Joshua, pega tal coisa, ele vai lá e pega. Aí a gente estava no hotel, eu fui pregar na nossa igreja em Orlando, e aí eu queria água, e não tinha água, só tinha da torneira lá do banheiro. Aí não tinha copo, porque os copos estavam na banheira que eles estavam tomando banho. Eles pegaram o copo e ficaram brincando, sabe, com sabão. Falei: Joshua, pega água para o papai, filho. Vem o Joshua, sai do banheiro com o copo que estava na banheira, que eles tomaram banho. Olha a cena. Ele vai na toalha molhada que ele enxugou, ele passa a toalha dentro do copo. Ele vai lá e põe a água, e ele traz para o papai. Eu olhei o copo, eu olhei a água, eu olhei para ele. Obrigado, filho. E acreditem, eu bebi água. Vou te falar uma coisa, irmãos. É só uma comparação para você entender. Quando alguém está disposto a se conectar com você, nada é difícil para você. Você está disposto a tudo, porque você se sentiu amado. Com Jesus é assim. O que nos constrange e que nos guarda é o amor de Deus sobre nós, irmãos. O que nos guarda é falar: Deus, eu não posso fazer isso contra o Senhor. É o Senhor que me guarda, Jesus. Irmãos, essa é Maria. 2 discípulos conhecidos voltaram. E agora imagina a cena dele chegando em casa, encontrando os 2 discípulos. O que foi? Falou: olha, pegaram Jesus. Não está lá o corpo dele, não está lá mais, não está nada. E a Bíblia fala porque eles não tinham revelação disso. Cadê Maria? Está lá chorando, rapaz. Ninguém, mas vocês deixaram Maria? Ué, ela não quis vir embora. O que ela ficou fazendo? Chorou. Chorando. Você deixou Maria para... Maria, né? Mas a Bíblia fala que Jesus então fala com Maria: por que você chora, mulher? E ela diz: pegaram o meu Senhor, não sei aonde colocaram o meu Senhor.
Mas é engraçado que ela não reconheceu a voz de Jesus. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Até para aqueles que permanecem, se você não tiver cuidado, você não vai ouvir a voz de Jesus. Uns foram embora, outros permaneceram. E há gente que permanece, mas que não ouve Jesus. Jesus está falando, mas você não identifica Jesus. Espera aí, cadê Jesus? Sabe, você está falando, mas não sabe que é Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele chamou ela pelo nome, ela reconheceu. Você sabe o que mudou? Ninguém te chama pelo nome como Jesus te chama, meu irmão. Vou te falar uma coisa. Às vezes você fica com dúvida se é Jesus que está falando. Mas quando Jesus te chama pelo nome, a Bíblia fala que ela olhou para trás e falou: mestre. Jesus, quando te chama pelo nome, meu irmão, você não tem dúvida. Irmãos, minha mãe quando me chama pelo nome, eu não tenho dúvida. Eu posso estar em um lugar muito cheio, mas quando a minha mãe me chama pelo nome Márcio, eu sei que é a minha mãe no meio daquela multidão. Jesus é assim, quando Jesus te chama pelo nome, você não tem dúvida, Jesus está falando comigo. Sabe, irmãos, o que a gente precisa é permitir Jesus falar conosco de uma forma tão íntima que você não vai ter dúvida. Circunstâncias não vão falar, problemas não vão falar, mas quando Jesus te chamar pelo nome, Rony, Maria, Cláudia, José, Jesus está me chamando. Jesus está falando comigo. Jesus está aqui. E é engraçado que aquela que perseverou, mesmo não compreendendo, ela foi a primeira pessoa na face da terra a ver Jesus ressuscitado. Ela teve uma experiência que ninguém teve, ela foi a primeira. Eu vi. Irmãos, e a coisa maravilhosa, não sei se é assim, mas é tão gente. Cheguei naquele lugar primeiro, eu vi o que ninguém tinha visto, eu falei aonde ninguém falou, eu experimentei ainda o que ninguém experimentou, eu vi o meu Jesus. O que eu quero falar aqui essa manhã? Que não é somente chegar primeiro, é ficar até o fim, e perseverar, e deixar que Deus te chame pelo nome. Irmãos, a sua vida é transformada. Irmãos, o seu projeto de vida é transformado quando você permite Jesus falar com você. Senhor, fala comigo, Jesus. E a coisa mais linda que eu acho é quando Jesus me chama de meu filho. Meu filho, o que eu tenho para você é muito mais do que você pede ou pensa. Meu filho, os projetos que eu tenho para você é tão grandioso. Os irmãos estão comigo? Há aqui também em Lucas capítulo 24, é o mesmo contexto aqui. Olha que a Bíblia diz, versículos 13: nesse mesmo dia, que era o dia que o Senhor ressuscitou, a palavra de Deus diz: iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Quem se aproximou, irmãos? Fala para o seu vizinho: Jesus chegou. Iam com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Espera aí, irmãos, a Bíblia fala que eram dois discípulos. Novamente, olha, eram outros discípulos aqui. Jesus chegou, novamente, eles não reconheceram Jesus, falaram com Jesus, caminhou com Jesus, mas alguma coisa bloqueava, eles não percebiam Jesus. E a palavra de Deus continua dizendo, no versículo 28 em diante: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe, isso é Jesus. Eles, porém, o constrangeu, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa,
tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe dava. Então abriram-se os olhos e o reconheceram. Nisto desapareceu diante deles, e disseram um para o outro: porventura não nos abrasava, ou não nos aquecia o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11, e os que estavam entre eles. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Aqueles discípulos se afastaram. Mesmo caminhando com Deus, eles não estavam voltando para o lugar onde deveriam estar. Eles estavam indo para outro lugar, eles estavam voltando para casa. Jesus falando com eles e eles indo cada vez mais distante. Pastor, mas eles voltaram. Isso significa algo, irmãos. Eu creio que quando você tem um encontro genuíno com Deus, você volta para onde você não deveria ter saído. Você sabe qual que é o grande problema? É o tempo que você demora para voltar. É o tempo que você perde. É o tempo que você abriu mão. Eles se afastaram e não deveriam ter afastado. Quantas vezes discípulos, e aqui eu estou falando o seguinte, irmãos, eu não estou falando desviado. Eu estou falando deixar que as coisas naturais tomem o lugar de Deus. E a Bíblia fala então que eles se afastavam cada vez mais, mesmo ouvindo a Jesus. Eles se afastaram. Jesus falando com eles, mas eles estavam se afastando. É tão fácil, irmãos, mesmo Jesus falando conosco, a gente se afastar do projeto. Pastor, mas eles voltaram. Voltou, irmãos, mas eu vou te contar uma coisa. Muita coisa aconteceu nesse tempo que eles se afastaram. Muitas coisas que eles poderiam ter feito parte, muitas coisas que eles poderiam ter feito, perderam tempo. Louva a Deus, porque Deus nos dá a oportunidade de voltar para onde a gente às vezes errou, recomeçar. Deus é um Deus de recomeço, quantos creem? Mas quantas vezes, quantas coisas nós perdemos? Quantas coisas nós não abrimos mão? Quantas coisas nós nos distanciamos? E mesmo Jesus falando, mesmo caminhando com Jesus, Jesus está falando, mas você não percebe. Mas é engraçado, quando Jesus então toma o pão, compartilha ali, tem algo que é espiritual, isso representa a ceia, mas algo acontece aqui poderoso. A Bíblia fala, eles comentando entre eles, não é que a gente tinha, quando ele falava, mexia com a gente, quando ele falava o nosso coração não se aquecia. Tá bom, mas o que adiantou esse arrepio todo? O que adiantou esse arrepio todo? O que adiantou esse frisson? O que adiantou cair no chão? O que adiantou aquela gritaria toda? O que adiantou aquele reteté todo? O que adiantou aquele chororô todo? Se você não percebe que é o Senhor mesmo que está falando com você. Não adianta, irmãos, só vir para cá e achar que essa é a experiência que você precisa na sua vida. Todos os dias nós precisamos buscar a Deus. Sabe por quê, irmãos? É muito simples cair. E para cair basta estar de pé, não precisa muita coisa. É simples. E aí a gente lembra, gente, mas eu arrepiei ontem no culto. Eu chorei tanto, eu falei tanto, mas agora Deus está falando comigo e mesmo assim ainda eu estou distante. Irmãos, pecado é assim. Não sei, alguém já pecou alguma vez na vida? Levanta a mão. Deixa eu ver se eu já pequei. Já. Sabe quando você está caminhando para o pecado? Jesus está falando, mas você não quer ouvir. Você resiste e fala, não é bem assim. E aí depois que tudo acontece, fala, não é que era Jesus falando comigo? Não era que era Jesus que estava falando comigo? E mesmo assim, eu estava indo mais distante. Então, eu quero falar para você, irmãos, a experiência mesmo, louva a Deus. Deus é um Deus de uma nova chance. Jesus ressuscitou, mandou chamar Pedro.
Jesus, ao compartilhar o pão, aqueles discípulos tiveram revelação e volta para o lugar de origem. Mas eu preciso falar de Maria. Maria foi, permaneceu, no início não reconheceu a voz de Jesus, mas quando Jesus falou o nome dela, ela olhou e falou: esse é o meu Deus. A experiência que a gente precisa então com Deus, irmãos, não é somente as nuances ao nosso redor. A experiência que vai permanecer é quando o Senhor se direcionar para você e falar dessa forma assim, que foram as primeiras palavras liberadas sobre Jesus, e foi de forma pública ainda. Quando Jesus batiza, a Bíblia diz o seguinte: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe que experiência que a gente precisa ter com Jesus hoje? Eis o meu filho Renan, eis o meu filho Cauê, eis o meu filho Paulo, eis o meu filho Marcos, eis o meu filho em quem me comprazo. A experiência de transformação é você permitir que Jesus te trate de uma forma muito íntima agora. A transformação e a experiência é deixar que Jesus fale com você de uma forma direta e objetiva. Senão a gente vai correr o risco, irmãos, de voltar para casa e só tá bom. Quero te falar, irmãos, sua vida cristã não pode ser só quando você volta para sua casa. Aliás, quando você está aqui no culto. Você tem que ter a experiência de ouvir Jesus. Jesus está falando comigo, Jesus. Jesus, me fala, me chama pelo nome, Senhor Jesus. Senhor Deus, me chama de filho, eu sou teu filho. Nós precisamos ter uma experiência com Jesus, irmãos. Vida vai ser transformada com uma experiência íntima com Jesus. Seu casamento é transformado com uma experiência íntima com Jesus. Sua vida financeira é transformada numa experiência íntima com Jesus, irmãos. Eu não estou aqui para dar técnica de como prosperar, 12 passos para você ouvir o Espírito Santo. Não, só estou aqui para você fazer o seguinte: você chegou aonde Deus te mandou, só saia de lá quando Jesus falar com você. Mas o que é o problema nosso? Nós saímos quando Jesus não falou. Jesus não falou. O que são as circunstâncias? Ah não, está tudo ruim, vamos embora. Não saia da onde Deus não falou com você. Estava ruim a situação de Maria? Estava, ela estava sofrendo muito, mas ela foi embora, irmãos. Ela só foi embora quando? Quando Jesus falou com ela. Não saia se Deus não mandou que você saia. Não assuma compromissos que Deus não falou claramente que você deve assumir tais compromissos. Não entre em lugares se Deus não falou para você claramente que você deve entrar naquele lugar. Só faça até que Jesus falou comigo. O ponto ápice daquilo que eu vou fazer é quando Jesus falou comigo. Quantas vezes nós abrimos mão de relacionamento, irmãos? Quantas vezes nós deixamos amizades? Jesus não falou e você deixou. Quantas coisas nós fizemos porque nós vamos voltar para casa, Ele não está aqui mesmo. Ou mesmo Ele falando com você, você não reconhece. Só faça quando Jesus falar. E por fim, só tome uma decisão na sua vida depois que você se consagrar a Deus e tomar a ceia. Por quê? A ceia, irmãos, não é algo religioso. Eu vou te falar uma coisa: a ceia tem o poder de trazer revelação que você está em Cristo. Quando tomou o pão, o que a Bíblia fala? Eles então tiveram revelação que era Jesus. E o que eles fizeram? Voltaram.
Irmãos, vou dar uma direção para você e um ensinamento claro. Nunca tome uma decisão sem você orar por aquilo e tome a ceia. Aquilo que estava fechado aos seus olhos pode ser que venha uma grande revelação. A célula está complicada, irmãos, põe todo mundo para tomar a ceia. O casamento está complicado, vamos tomar a ceia. Há alguns meses atrás, eu não estava muito bem. E aí a Gisele, a gente estava jejuando aqui, e aí eu lembro que ela pegou um monte dos elementos da ceia e levou para casa, né? Falou, não amor, vamos tomar todos os dias? Falei, poxa vida, eu queria ter tido essa ideia. Mas fala que a ideia foi minha, porque eu sou assim, irmãos, quando a ideia é boa, a Gisele é obrigada a passar ela para mim. Quantos homens fazem isso? Ou os homens ficaram até com medo de levantar a mão. Vou te ensinar, faz um curso de casais comigo, é facinho fazer isso, irmãos. E ela depois no final ainda ela fala, é verdade, foi você, que ideia maravilhosa. E ela, irmãos, tomar a ceia é trazer a revelação aonde Cristo está. Não entre em um negócio sem você orar. Tome a ceia, vai trazer revelação se Jesus está nisso. Aprenda o que eu estou te falando, irmãos. Isso tem o poder de mudar a sua vida. Seu casamento está ruim, toma a ceia. Falava, olha, vamos tomar. Homens, assim como a ideia partiu de mim na minha casa, que parta de você também. Vamos tomar a ceia uma semana, amor, para saber a direção de Deus. Porque é a palavra de Deus. Você corre o risco de ouvir a Deus, mas não ter a revelação que é Deus. Então eu quero terminar só falando então. Os irmãos do louvor podem subir. Não volte até que Jesus fale com você. Não saia até que Jesus fale com você. Não faça uma escolha até que Jesus fale com você. Sabe por quê? Eu já ouvi isso demais. Nossa, pastor, eu fiz o que eu não deveria, pastor. Me arrependi do que fiz. Esse é o ponto-chave. O que faltou? Jesus. Então eu quero liberar aqui a unção de Maria sobre você. A unção de Maria é o seguinte: eu vou permanecer até que Jesus apareça para mim e Ele me chame pelo nome. Maria, sim, meu mestre, sim, Jesus. Espírito Santo, eu sei que há pessoas aqui que tomaram escolhas, fizeram escolhas, agiram de forma precipitada. Eu sei que o Senhor é o Deus do recomeço, louvado seja Deus. Eu sei, Deus, que os discípulos que voltaram para suas casas, o Senhor, Deus, deu a oportunidade de um recomeço. Mas Jesus, nós queremos ter essa unção de Maria, de permanecer até que nós possamos ouvir a Tua voz. Jesus, oh Jesus, me chama pelo nome, Senhor. Me chama pelo nome, Espírito Santo de Deus. Oh, irmãos, deixa que o Espírito Santo de Deus agora ministre ao seu coração e que você possa ouvir Jesus falando o seu nome agora. Você é amado, eu tenho alegria em você. E não importa, irmãos, por onde você andou, eu quero te falar, o que importa é você ouvir Jesus. Jesus, Espírito Santo, Jesus, oh Jesus, oh Senhor Jesus, oh Espírito Santo de Deus, oh meu Jesus, Espírito Santo de Deus. Com seus olhos fechados, eu quero falar que talvez
dimensão do tempo. Esses dias, eu sou humano, irmãos. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer como Jesus. Eu vou checar algumas coisas. Assim Jesus também pode fazer. Eu vou trazer luz sobre a vida dos meus filhos, para ver se eles perseveram, se eles me aguardam, se eles estão dispostos a ouvir a minha voz, se eles estão dispostos a permanecer até que eu me revele a eles. Irmãos, deixe o Espírito se revelar a você. Você que está cansado, não desista. Você que está cansado, você que está cansada, não desista. Deixe o Espírito Santo de Deus te chamar pelo nome e te mostrar o que você vai fazer. Você que está abatido, você que está confuso, você que está no conflito, você que está desanimado, você que se sente acusado, você que está debaixo de jugo pesado, você que está no meio de vícios, permaneça em Deus até que Jesus te chame pelo nome. Ele vai trazer libertação, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer a vida abundante sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus não vai embora, meu irmão, minha irmã. Essa palavra que eu tenho para você não vai embora da sua célula, não vai embora da sua liderança, não vai embora dos seus projetos, não vai embora da sua família, não vai embora dos Estados Unidos, não vai embora dos seus filhos, não vai embora do seu trabalho. Permaneça até que Jesus fale. Eu vou te falar uma coisa: quando Ele te chamar pelo nome, você não terá dúvida do que você tem que fazer. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu libero essa vida e essa unção, que você, meu irmão e minha irmã, você ouça do Espírito